6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Em toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. 6 dias antes da Páscoa, já fiz aqui um rápido preâmbulo. O capítulo 12 de João vem depois do 11. O capítulo 11 é quando Jesus vai a Betânia e encontra Lázaro sepultado. E Lázaro é ressurreto milagrosamente por Jesus. Esta família tinha uma gratidão muito grande. Aliás, era um negócio assim meio que notório, corrente na boca das pessoas, o que havia acontecido em Betânia, que era muito próxima de Jerusalém. A ida e vinda das pessoas trazia essas notícias, e o Lázaro que estava morto ressuscitou. As autoridades judaicas dentro de Jerusalém, que já acompanhavam a fama de Jesus desde a Galileia, porque nós vemos embates e perguntas de judeus, de escribas e fariseus ao longo dos evangelhos, mesmo quando Jesus ainda estava na Galileia. E parece que esse mal cresce e se aproxima. Não que Jesus não tivesse ido a Jerusalém outras vezes na vida, sim, ele foi. Mas essa semana a coisa estava meio que insustentável para os judeus. Se você acompanhar o capítulo 11, versículos 55 e 57, o capítulo anterior, João capítulo 11, 55 e 57, diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Então já havia um papo assim: se alguém souber onde ele está, denunciem, porque nós vamos prendê-lo. E um povo que já estava nas regiões circunvizinhas, inclusive em Betânia, estavam em Jerusalém, porque no final da outra semana começaria a festa da Páscoa. O povo já estava chegando, reservando suas hospedarias para passar a festividade, e iam ao templo e falavam: alguém viu Jesus por aí? Será que ele vem na festa? Será que ele vai estar por aqui? A sua fama era muito grande. João coloca essas narrativas próximas porque a ressurreição de Lázaro era realmente algo muito impactante. Eu não li o capítulo 11 inteiro, mas eu gostaria muito que você lesse o capítulo 11, principalmente o final dele. Os sacerdotes já tinham na cabeça aquela coisa: peraí, todo ano eles soltam um judeu, um prisioneiro, essa coisa de que a gente pode fazer algo para matar esse cara, já estava no coração desses homens próximos à festividade da Páscoa. Eu queria ler com você outros 2 textos que contam essa mesma história com alguns outros detalhes. Uma está em Mateus capítulo 26, verso 6, estava próxima a Páscoa dos judeus, aliás, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Olha que interessante, Mateus 26 diz que Jesus estava em Betânia, mas a casa era de Simão, o leproso.
Bom, o texto de João não fala qual era a casa, só fala que o Lázaro estava lá, ele era da cidade. O texto de Mateus diz que era na casa de Simão, um homem que fora leproso. Aproximou-se dele uma mulher, aqui no caso não diz que é irmã de Lázaro, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e perguntaram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado todo mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Olha que interessante esse relato, já dizendo que ela derramou o frasco em todo o corpo de Jesus, 1 libra de perfume. 1 libra era 300 gramas. Daria para ela derramar mesmo assim em várias partes do corpo, inclusive nos pés. O texto de Marcos capítulo 14, verso 3, que é também a fonte onde provavelmente Mateus tenha bebido, quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos que ali ficaram indignados diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. E em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Alguns detalhes então interessantes, juntando as três narrativas. Provavelmente Jesus não estava na casa de Lázaro, na casa de um homem chamado Simão, que fora leproso. Jesus estava em direção a Jerusalém para a festa, ele para em Betânia e fazem um jantar para Jesus. Estavam os seus discípulos, estava a família de Lázaro, grata para fazer aquela festa, e Marta servia. Estava ali Simão, um homem que nós não temos uma informação muito grande, mas provavelmente alguém também que fora curado por Jesus. Talvez 2 moradores de Betânia que disseram: vamos fazer um jantar para Jesus? Ô Jesus, você está vindo para Jerusalém? Que dia que você vem? Você vai para a festa? Vem uns dias antes, passa aqui em casa. Aqui não cabe os dois. Vai não, eu falei com o Simão. Simão, pode ser na sua casa? Pode, vamos fazer na casa do Simão. Como a gente faz hoje? Pode ser, é uma hipótese. E era um ambiente de festa e de alegria. Ali estava um homem ressurreto por Jesus Cristo. Ali estava um outro curado de lepra, uma enfermidade que não tinha cura e que fazia com que as pessoas vivessem longe da comunidade quando fossem contaminadas. Ali estava a união em torno de uma mesa para agradecer a Jesus por aquilo que ele havia feito. E isso é muito especial, nós percebermos o ambiente de alegria, porque foi exatamente nesse ambiente que ninguém obedeceu às ordens dos sacerdotes. Olha, se vocês souberem, estamos espalhando aqui, se alguém souber aonde Jesus está, quando ele chegar por aqui em Jerusalém ou aqui perto, vocês digam, porque a gente vai prender. Ninguém naquela casa estava afim de obedecer o que diziam os sacerdotes. Ninguém saiu correndo para Jerusalém para dizer: então é o seguinte, ele está na casa do Simão, o leproso, estão fazendo um jantar, tem gente lá, parece que eu fiquei sabendo que convidaram ele chega tal dia, vai se hospedar, vão fazer uma festa, vamos mandar o pessoal lá para parar a aglomeração, né? Está na aglomeração, que negócio é esse? Isso aqui é a festa de quem? Do Neymar? Essas coisas, né? É loucura. Mas enfim, ninguém obedeceu. Ninguém estava nem aí com o que os sacerdotes queriam fazer. Me parece que essa era uma festa realmente de gente que amava Jesus. O texto diz que as pessoas estavam conversando sobre o que aquela mulher fez, mas João dá o detalhe que foi Judas Iscariotes quem puxou o fio do negócio. Eu estou dando o título desta mensagem: Entre Jesus e a Bolsa dos Valores. Estou chamando esta mensagem de Entre Jesus e a Bolsa dos Valores, porque é aqui que começa a narrativa
da última semana da vida de Cristo. A narrativa desses fatos da sua entrega como sacrifício pelo nosso pecado, nos comprando, começa com esse texto, com Jesus chegando em Betânia e com Maria pegando um perfume de nardo puro e derramando sobre Jesus Cristo, e enxugando os seus pés com os seus cabelos. Jesus, que estaria no Getsêmani dali a alguns dias, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, mas com uma decisão: seja feita a tua vontade. Pedro estaria próximo quando ele foi preso, e perguntaram 3 vezes se você é um dos discípulos que estavam com ele, dali a alguns dias, e Pedro deveria decidir se diria: sim, eu sou, ou não, eu não sou. Aliás, quando ele foi crucificado, os discípulos não sabiam o que fazer, eles ficaram trancafiados. Só João decidiu estar ao pé da cruz. Mas também Judas tomaria uma decisão: se eu fico com 30 moedas de prata e invento uma história de que ele é subversivo e acabo sendo a testemunha principal para a prisão dele, ou não. Entre a bolsa dos valores e Jesus. O nardo era do Himalaia, próximo à Índia. Trazia-se de camelo. Além de ser algo difícil, de transporte também difícil, custava muito caro, a ponto de Judas dizer: dá para vender por 300 denários. Isso significaria, tirando o sábado, mais de 1 ano praticamente, ou pelo menos 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Isso se ele não comesse, não bebesse, não pagasse conta, trabalhasse e guardasse o dinheiro. Era muito dinheiro. E ela quebra o vaso, que também não era comum, e derrama sobre Jesus. Jesus diz: sabe o que ela fez? Porque quando eles morriam e eram sepultados, o judeu não embalsamava os corpos como acontecia com os egípcios, mas eles lavavam o corpo, passavam perfumes, enfaixavam e colocavam na sepultura. E Jesus disse: parece que ela fez isso antecipadamente, nem ela sabe, mas ela está fazendo isso porque daqui a alguns dias eu serei sepultado. E vão lembrar do que ela fez por mim, vão lembrar dessa entrega que ela fez por mim. Mas era um ambiente de tanta alegria. Ali estava uma mulher que teve o seu irmão ressurreto por Jesus Cristo, junto com o Simão, que era um homem, provavelmente um dos curados por Jesus, que abriu a sua casa para essa festa. Não era comum também a mulher estar nos debates ou nas conversas, nos jantares. Provavelmente era uma mesa onde eles se reclinavam e sentavam ao chão, e os convidados sentavam como se fossem em U, assim, e o convidado poderia falar. Pessoas que não eram convidadas para o jantar poderiam se aproximar para ouvir o convidado. Se elas não fossem convidadas, elas não podiam comer, mas elas podiam entrar. Mas não era comum ter mulheres entre os homens nesses encontros, a não ser no caso da Marta, que estava servindo. O que também, sendo na casa de Simão, seria comum que a família de Simão servisse. O que leva a gente a pensar que a gratidão da família de Lázaro era tão grande que Maria disse: nós também queremos ir, eu levo arroz, você leva farofa, eu levo a maionese, nós queremos estar juntos servindo aqui também. Outra coisa que não seria comum era, além de derramar o perfume sobre Jesus e fazer isso, era ela estar entre os homens. E eu li uma coisa interessante, um comentarista, de que a mulher, além de não estar entre os homens, ela não soltaria o seu cabelo diante dos homens. Isso não era decoroso para a mulher. Eu achei muito interessante. Era visto como reprovada a atitude. E provavelmente ela veio por trás, porque se os homens se sentavam, e era hábito, na frente do convidado para ouvi-lo,
Provavelmente Jesus não tenha visto quando ela chegou, e provavelmente todos os outros viram quando ela chegou. Já veio com o vaso já quebrado provavelmente, começa a derramar. Jesus, olha que é isso, esse é o meu presente, Jesus. O perfume encheu toda a casa, um perfume que custaria 300 denários, era muito caro para se fazer isso. Não se deve, de coração, entregar algo a Jesus, e nem de verdade aos pobres, quando quem cuida da bolsa é Judas. Porque Judas é quem puxa a discussão. Pelo amor de Deus, que essa mulher com esse cabelo solto, o que ela está fazendo aqui? O Evangelho de João não foi escrevendo enquanto os fatos aconteciam, ele escreveu algumas décadas depois, talvez depois do ano 70, antes do ano 70, há discussões sobre a data, mas ele já escreve aqui, o Judas, aquele que depois iria traí-lo. João, quando escreve o seu evangelho, a história toda já tinha acontecido. Então, no momento em que aquilo aconteceu, João não sabia, mas depois quando ele escreveu, ele sabia. Foi o cara que traiu e vendeu. E nós já sabíamos que ele roubava dinheiro da sacola o tempo inteiro. Tinha um pedágio ali. Tudo que caía na sacola do Judas, ele tirava alguma coisa. Nós estamos entre Jesus e a bolsa dos valores. Estamos entre Jesus e aquilo que Jesus pode nos dar. Parece que a semana, esse momento que antecede a entrada de Cristo em Jerusalém, os últimos dias de sua vida, na narrativa desses evangelhos, de Marcos, de Mateus e de João, começa com o Judas dizendo, 300 denários, pois vocês não acham que isso é um desperdício? Provavelmente foi ele que começou o furdúncio. Judas, acho que você está certo. Eu acho. Não sei como é que é a administração, eu cuido aqui da bolsa, sabe? E nós poderíamos ajudar muitos pobres, viu? Não, aí pegou, né? É verdade. São Judas, você é muito bom, lógico. Mas João diz, ele dizia isso porque tudo que entrava na sacola tinha um vaso comunicante com o bolso de Judas. E Judas roubava do dinheiro que ali estava. Judas é o tipo do homem, é o tipo de discípulo que está ali na liderança com Jesus, que é falso. Judas é o tipo de homem hipócrita. Judas é o tipo de homem que o seu coração não está de verdade ligado e atrelado a Cristo. Judas é aquele que na verdade não tem o seu coração atrelado ao reino, nem ao Senhor Jesus, nem tampouco aos pobres. Judas é o tipo de homem que tem os olhos no dinheiro, tem os olhos na bolsa dos valores, que anda pendurada. Ele é quem administra. Ele é o tipo de homem que une duas coisas: a missão e o serviço, com o quanto ela custa. Porque para a gente fazer essa obra com os pobres, nós precisaríamos de 300 denários. É o cara que vê a viabilidade da tarefa. É o cara que vê, ele que tem a bolsa, ele que sabe se dá para comprar pão para muita gente ou se Jesus vai ter que multiplicar. Ele é o cara que sabe se é possível ou não se fazer aquilo que o líder Jesus está dizendo. Jesus, esse negócio está falando aí, não dá não tem condições, acho que você está meio maluco, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Judas é o tipo de cara que tem uma falsa espiritualidade e uma falsa missão. Ele é o tipo do apóstolo, dos 12, que
fala da missão e da ajuda dos pobres de maneira mentirosa, porque na verdade o que lhe interessa é de onde ele pode tirar benefícios para si, usando a missão da igreja e o seu trabalho. Judas é o tipo de homem que, quando fala da ajuda e da missão desse grupo, ele fala de uma espiritualidade falsa e paupérrima. Judas é o tipo de apóstolo que andou como os outros por 3 anos e meio com Jesus. Ele viu os milagres, ele ouviu os discursos, e ele viu as curas, ele viu os sinais, ele viu Deus se manifestando, ele conhecia as profecias. Fora o que nós lemos nos evangelhos, ele viveu 3 anos e meio praticamente, comendo, bebendo, dormindo e vivendo ao lado de Cristo, muito mais do que a gente conseguiu apreender dos escritos, que ainda são pequenos diante de 3 anos e meio de vida. Ele teve todo o conteúdo que todos os outros tiveram, mas Judas é o tipo do apóstolo entre os 12, que nada daquilo que Jesus fez ou falou teve lugar no seu coração. Talvez ele seja o tipo de terra, parábola do semeador, onde a semente cai pelo caminho e não floresce. Talvez Judas seja o tipo de homem em que vê tudo e a palavra e a semente de Deus cai, mas cai com pouca raiz, e logo aquilo se desfaz quando vem o sol, queima. Ou ele é o tipo de cara que, quando recebe tudo que Cristo faz, cai nesse terreno, mas cai entre espinhos, e as coisas da vida e a fascinação pelas coisas da vida sufocam essa semente. Judas é o tipo de apóstolo que a palavra de Deus não cria raízes profundas. Raízes profundas tem entre a bolsa e o seu bolso. Dos apóstolos, ele era o que roubava da sacola. Dos apóstolos, ele era aquele que tinha amor ao dinheiro. Se vendeu, traindo Jesus alguns dias depois. Judas é o tipo dos 12 apóstolos, ele é o apóstolo que, quando falou de fazer o bem, estava na verdade pensando em fazer o bem para si. Quando Jesus diz: os pobres vocês têm sempre com vocês, vocês podem fazer quando vocês quiserem, talvez isso batia como um martelo numa bigorna na cabeça de: você é o que tem mais dinheiro de todos aqui. Porque Jesus sabia: você é o cara que rouba da sacola todo dia. A bolsa está sempre emagrecendo, ela nunca engorda. Sempre você teve os pobres com você. Judas é o tipo, entre os 12 apóstolos, ele é o tipo de apóstolo que, quando fala de fazer o bem, quer fazer o bem com o dinheiro da Maria, com os 300 denários dela, não quis tirar do bolso dele. É o que faz honrarias com o chapéu dos outros. É o que tem 1000 ideias para o dinheiro da Maria, não para o dele. Bom, pelo menos o que eu estou dizendo é o que está escrito aqui. É o que João relata para a gente. Eu estou apenas fazendo aqui uma dissecação, talvez, do caráter de Judas. Judas é o tipo de cara que leva as pessoas a realizarem uma obra para Deus, mas ele enriquece diferente porque ele cuida da sacola. Judas é o tipo de apóstolo que pega o dinheiro, os 300 denários daqui, e as pessoas falam: vamos ajudar a obra de Jesus, e Jesus fala: muito obrigado, deixa ali com o Judas que ele cuida disso. Jesus, nós queremos ajudar na sua caminhada, nós queremos trazer alguns denários para ajudar na manutenção da caminhada de você e desses homens. Muito obrigado, Deus te abençoe, deixa ali com o Judas que ele que está cuidando desses valores, tá bom? Ele dá o número da conta para você direitinho. Judas é o tipo de cara que reúne os caras e fala: a gente podia pegar aqueles 300 denários, que não era dele, era da Maria, e a gente podia dar para os pobres, meu. E eu fico imaginando, se isso acontecesse, Jesus ali sentado falasse: não, Maria, vamos imaginar essa cena: não derrame em mim, não precisa, isso que você falou está certo, Judas. Aliás, antes de Judas falar, só de Judas ter pensado, ele está certo, vende isso aí, Judas, ajuda ela a vender, pega esses 300 denários e dá para os pobres. E o Judas diria:
Sim, Senhor. E os apóstolos diriam: nossa, como Judas é arrojado, quantas ideias ele tem. Pô, mas o Judas teve uma sacada, ele captou melhor a missão do que a gente, porque eu não tinha percebido, eu não tinha entendido isso. Mas o Judas foi rápido, na verdade o Judas foi ligeiro. Judas era ligeiro. Aí o dinheiro entraria na sacola, vendeu os 300 por 300 denários. Judas faria um dia de distribuição de dinheiro e ajudaria os pobres em Betânia. E dali a algum tempo eles iam: viu, Judas, onde você arrumou essa capa? Não, uma capa. Pô, essa capa é cara, eu ganhei de oferta, uma bênção, a pessoa me deu. E eu falava: ai, que bênção, hein, Judas, a pessoa te deu uma capa dessa, cara. Nenhum de nós, os outros 11, ninguém tem. Ô, Judas, onde você arruma essa sandália? Essa sandália tua custa caro, rapaz. A gente dá com essas alpercatas aqui toda ralada. A minha tá furada, pisa no cigarro, dói até o joelho. Se você tá... Não, foi uma bênção, Deus me deu uma bênção. Deus multiplicou na minha vida, aleluia. Mas esse Judas é abençoado, hein, gente? Porque João diz que ele queria vender o perfume porque ele punha o dinheiro na bolsa e ele tirava da bolsa. Entre a bolsa dos valores e Jesus. Em poucos dias, Deus entregaria o seu único filho. Jesus entregaria a sua vida. Mas o Judas estava preocupado com a bolsa. O relato dos últimos dias de Cristo começa com o paradoxo entre uma vida entregue e os benefícios particulares de um dos apóstolos. Aquilo era um grande desperdício. Pensando por uma ótica natural para os dias de hoje, nós diríamos: foi um desperdício. Para aquela mulher não era. O amor não faz contas, o amor não faz cálculos. Eu me lembro do meu pai me dar brinquedos de eu quebrar no mesmo dia. O primeiro relógio que eu ganhei, assim, digital, que ele comprou na Galeria Pagé, um relógio Cássio, eu nunca vou esquecer. Eu sou afobado, você sabe, né? Eu peguei o relógio tão afobado que eu deixei cair e quebrou na hora. Você ia chorar, mas você também é um salame. Meu pai falava assim: você é um salame, deixou cair o relógio. Aí o que ele fez? Passou um tempo, eu falei: será que dá para trocar? Galeria Pagé, você não troca nada. Você chega lá, trocou a loja de lugar, né? Uma vez eu comprei um relógio para Blanche, Vagnão. Comprei um relógio, era aniversário dela, estava namorando. Fui lá na Galeria Pagé, comprei um relógiozinho bonitinho, dei para ela. Passou um mês certinho, o bagulho parou. Troquei a bateria, não era a bateria. Falei: pô, vou na loja, né? Na loja de relógio, que estava lá no 7º, 8º andar, nem sei. Quando eu cheguei lá, era uma loja de roupa. Eram os mesmos vendedores. O cara que me atendeu, eu olhei para o cara, olhei para a loja. Opa, você me atendeu aqui, eu comprei esse relógio aqui o mês passado. Ele falou assim: relógio? Não, a gente vende roupa aqui. Aí eu entendi. Mas enfim, onde é que eu estava? Era um desperdício. Mas o amor não se preocupa com desperdícios. O amor só quer amar. Há um livro de Tim Keller chamado O Deus Pródigo. Ele conta a parábola do filho pródigo, e pródigo é desperdiçador, que desperdiçou tudo. Ele fala que, na verdade, o grande desperdiçador foi o pai, que deu tudo para o filho, e quando acabou ele volta e o pai dá de novo. E ele compara isso a Deus, porque essa parábola fala sobre o pai, que é esbanjador, e que o seu amor é um amor que nós não conhecemos, que não mede esforços. Para você que estuda teologia, é por isso que eu não consigo aceitar essa coisa da expiação limitada. Ponto.
Depois, para quem está da teologia, discute outro dia. O amor de Deus para mim se derrama sobre tudo e todo, sobre tudo que existe, porque Ele é amor e tudo parte dele. Mas enfim, o amor é desperdiçador e aquela mulher derramou tudo. E o que espantou Jesus, ou melhor, o que alegrava aquele ambiente, diz o texto que o perfume se espalhou pela casa. E Jesus disse: parem de reclamar, deixa ela fazer o que ela quiser. Ela está passando perfume porque daqui a pouco eu vou morrer. Ela fez o que ela pôde, diz o texto lá em Marcos. Engraçado isso, ela fez o que ela pôde. Foi o máximo que ela conseguiu para fazer, para dizer: Jesus, nós estamos aqui nessa noite, e esse meu irmão aqui estava morto e cheirava mal, e o Senhor tirou ele da sepultura. E esse outro aqui, ele era leproso, e a sociedade colocou ele para fora da vida. E agora estão os dois na mesa, eu não sei o que fazer para te dizer obrigado. Ninguém a obrigou a entregar 300 denários, ninguém fez uma campanha por 300 denários, não era ela melhor do que os outros, mas o perfume encheu a casa. A atitude do coração daquela mulher alegrou o coração de Deus. Mas Judas não. Entre Cristo e a bolsa dos valores, Judas ficaria com a bolsa. O amor não faz cálculos, ele esbanja. O amor não indaga se é útil ou não. Ela estava diante do maior sacrifício de amor, que era o próprio Jesus Cristo. Eles estavam na mesa do Cordeiro. Queria entregar a sua própria vida. Jesus se alegra com a adoração e o coração voluntário daquela mulher. Muito diferente de Judas, que não tinha nada de adoração, devoção e de vida verdadeira gerada pelo Filho de Deus, o Cordeiro. Poderia ser que ela derramasse uma gota de perfume, não era esse o caso. Porque Jesus não faz contas, nós é que fazemos. Agora, o desamor, ele é moralista. O desamor está mais preocupado com regras e moral do que de verdade com outros corações e com as necessidades verdadeiras. Judas não estava preocupado com os pobres, era apenas uma atitude moral. O desamor quer fazer justiça com o dinheiro dos outros. Nós estamos na mesa diante do Cordeiro. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Eu queria perguntar para você, que está entre Cristo e a bolsa dos valores, se você crê no Evangelho de Jesus Cristo ou no Evangelho de Judas. Como assim, Zé? O que está querendo dizer com o Evangelho de Judas? Sim, é o Evangelho daqueles que estão entre a bolsa e Jesus e se preocupam mais com a bolsa dos valores. São pessoas que acreditam que a fé hoje é moldada pelo coração de Judas e seguem a fé de Judas. Um evangelho segundo Judas. Uma religião que se interessa com o lucro. Uma religião que tem orações e rituais na promessa de dinheiro, prosperidade, ganho e lucro. Ora, essa ideia era de Judas, não era a de Jesus. Pessoas que fazem da religião um ambiente que é motivador para quem está buscando ganho ou honras pessoais. É o tipo de ensino de que você vai ter, e você vai crescer, e você vai multiplicar, e isso move a roda. É onde a ganância e a vontade de encher a sacola e o bolso são recobertas com alguns versículos da Bíblia, e chama-se isso de evangelho. A fé que visa resultados, cheia de metodologias para se dar bem, 10 passos para ganhar isso, 5 passos para ganhar aquilo, tantas atitudes para se dar bem aqui, tantas atitudes para encher a sua sacola.
É a religião que tem também pessoas motivadas pelos 300 denários. É a religião e o tipo de evangelho que a atitude que se faz em direção ao pobre e ao necessitado é para se tirar uma selfie, para se postar e ser honrado. Ou aquele que faz cálculos para ver, juntamos quanto? Vamos ter um desconto para comprar essas coisas e o resto é nosso. É o evangelho de pessoas que querem ter os 300 denários de Deus para fazerem a obra, mas elas decidem quanto é o pedágio. Nos orgulhamos com os feitos da nossa religião, porque esperamos recompensas de Deus. É o evangelho das recompensas terrenas, que somos ensinados a conquistar nossas recompensas. René Padilha fala que uma fé espúria gera homens espúrios. Uma fé miserável e pobre, paupérrima, gera homens miseráveis, pobres e paupérrimos. É o tipo de evangelho onde os Judas, que propõem a obra aos pobres, vão motivar pessoas, mas ele vai ter mais do que os outros, porque ele cuida da sacola. Não há adoração, não há cuidado com o próximo, não há transformação de ser, não há comunidade de fé. Ao invés da comunidade da fé, ela deu lugar a uma escola de sucesso, a uma escola de treinamento para lucro, a uma escola onde se ensina didática e formulação de práticas para resultados com um verniz chamado Evangelho. Não, Jesus não morreu na cruz pensando, depois quando eu ressuscitar eles vão fazer um monte de práticas de 12 dias daquilo, não vão? Ô João, fala para ir para minha mãe, esse é teu filho, e vocês vão ganhar muita grana, vocês vão prosperar com 5 passos para isso e 10 para aquilo, é por isso que eu estou morrendo na cruz, eu profetizo que cada um de vocês vai ter uma sacola cheia, viu? Vão fazer a minha obra e vão colocar no bolso um pouco para vocês, é isso que deve motivar o coração de vocês. Esse é o evangelho segundo Judas. Traição é você colocar dentro da tua alma e do teu coração desejo e vontade por acumular riquezas desta terra, usando um tipo de discurso falsamente espiritual, mas que não tem amor pelo próximo. Estamos diante da mesa do Cordeiro, que daqui a alguns dias vai derramar a sua vida em favor da humanidade. O amor de Jesus não fez contas, é pródigo. Judas, você consegue sacar isso, Judas? Não sei se alguém naquele jantar disse, Judas, chega aqui. Acho que não, porque eles não sabiam, eles vieram a perceber depois toda a maracutaia de Judas. Mas vamos aqui teatralizar que alguém já estivesse cheirando as atitudes de Judas. Sabe por que eu tenho o nariz grande, Judas? É para te cheirar. Deixa eu falar um negócio, Judas. Você é um sem vergonha, salafrar, hein, meu? Você não vale a comida que você come. Quem não te conhece, que te compre, seu safado, vagabundo. Pensa que eu não sei que você arranca dinheiro da sacola? Você não quer ajudar pobre coisa nenhuma. Desperdício dela derramar sobre Jesus, mas quando vier para a tua mão e você botar no teu bolso, aí não é desperdício. Não, eu vou ajudar os pobres, vamos fazer a obra do Senhor e vamos... O evangelho segundo Judas, que não é evangelho, é uma boa nova, não deixa de ser uma boa notícia, escusa. Eu
Eu não estou dizendo isso para dizer a você que agora você tem que vir aqui na Casa da Rocha e entregar 300 denários, pode ficar tranquilo. Aliás, aqui a gente não tem 10% e nem dízimo. Você faz se você quiser, o que você quiser, quanto você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser e se você quiser. Se não quiser também. Eu não estou fazendo uma pregação para arrancar dinheiro das pessoas. Esse é o tipo de pregação de Judas, que dá desculpas espirituais para colocar coisas no seu próprio bolso. Em João capítulo 12, verso 9, um pouco depois, o texto logo seguinte a esse que nós lemos, diz que uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. E eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Me parece que os saduceus e os religiosos que controlavam o comércio do templo, nós vamos chegar daqui a pouco nessa história, eram meio Judas. Judas se dá bem com esses caras que fazem negócios. A gente mata Jesus, mata o milagre em nome da religião e acaba com esse negócio de gente que segue Jesus porque eles estavam doidos com as pessoas que voltavam de Betânia crendo em Cristo como Messias. Pois é. O Evangelho segundo Judas leva pessoas a terem raiva de gente que é livre para acreditar em Cristo. Esse é o Evangelho que, por causa das moedas de prata, coloca Cristo na cruz. A bênção é que foi para isso que ele veio, mas não é assunto para hoje. Mas eu achei muito interessante que a narrativa da última semana de Cristo começasse com esse texto.